Bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui estudo bíblico de Romanos. Estamos no capítulo 14. Vou pedir aqui para o Vilmar fazer uma oração para a gente dar início aqui. Vilmar. Amém. Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Nós estarmos aqui, nos reunindo, Senhor, na sua presença, Pai, para aprender um pouquinho mais a sua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Pai, o que cada um precisa. E que nós possamos, Senhor, pôr em prática, Senhor, tudo que nós estamos aprendendo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, vamos lá. Nós estamos aqui estudando Romanos, e aí naquele último bloco que eu falei, que dos capítulos 12 até o 16, é a parte prática. Então é natural que às vezes a gente demore um pouco mais em algum assunto ou outro, porque a gente está realmente fazendo uma reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso relacionamento com os irmãos, sobre o nosso relacionamento da igreja. Então está sendo muito produtivo. Então é natural que às vezes a gente demore um pouco mais. Então a gente começou a fazer o estudo aqui do capítulo 14, né? E aí a gente tem dois bloquinhos aqui para a gente ler e conversar. E nesse primeiro bloquinho aqui, onde a gente fala da tolerância para com os fracos na fé, a gente leu, né, no domingo passado. Eu vou reler, né, porque a gente leu, mas a gente comentou bastante do versículo 1, e a gente vai discutir mais alguns pontos aqui dentro do primeiro bloco, e depois nós vamos falar do segundo bloco também, que é a liberdade, a caridade. Bom, eu vou ler aqui de novo, que é importante a gente ler, né? Vou ler de novo aqui rapidinho e a gente já vai dando sequência aqui. Então, do versículo 1 ao 12, né, eu vou ler. No versículo 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém? Então, o que a gente está vendo aqui? Paulo, ele está falando sobre o relacionamento entre irmãos, né, que podem ter pensamentos diferentes. Então, ele vai falar para a gente como que a gente deve conviver com esse irmão que pensa diferente, né? Então, só que aqui ele não está falando dos pilares da fé, da essência da palavra, não. Ele está falando aqui de assuntos secundários, de atitudes que pode ser apropriada para um, para outro não. São comportamentos que às vezes não é tão claro, né, se é pecado ou não. A gente não está falando sobre isso. Tanto é que a gente já falou, a gente já definiu
que a gente não está falando das coisas imorais e nem das coisas morais, que são muito certas. A gente está falando daquelas coisas que são amorais. Mas como assim? São aqueles comportamentos, aqueles atos que não são claramente definidos como certo ou como errado, é que depende de interpretação. E é esses exemplos que a gente vai ver aqui. E aí ele está dividindo aqui os irmãos que são fortes e os que são fracos. Mas aqui, a gente já falou, eu queria reforçar no domingo passado, sobre essa questão de fraco na fé que a gente está falando aqui. Não é quem tem pouca fé e quem tem muita fé, não é isso. A gente está falando, quando ele fala assim de débil na fé, ele está falando que é entendimento. Então, tem pessoas que estão mais maduras e tem pessoas que estão imaturas. Mas somos todos irmãos que estamos aceitando Jesus, que nós temos os mesmos pilares, a essência da igreja. Nós não estamos falando de pessoas que estão fora da igreja. A gente não está falando de pessoas que ele aceitou Jesus, mas não concorda com a essência da palavra. Não é isso. A gente está falando dos irmãos que têm fé, mas alguns têm pouco entendimento, alguns têm mais entendimento. Então, nós temos diferentes níveis de entendimento dentro da igreja para assuntos secundários. E Paulo está falando aqui que a gente tem que tolerar essas pessoas, a gente tem que acolher e não ficar discutindo opiniões. A gente tem que acolher e não ficar julgando. Então, é isso que a gente está abordando aqui. E é isso que a gente vai ver aqui no decorrer do nosso assunto. Então, quando ele fala assim, ó, a gente já discutiu, né, o versículo 1, então a gente já falou que o débil na fé é aqueles que podem estar faltando entendimento. A gente vai dar muitos exemplos, ele dá exemplos aqui. Ele dá exemplo de comida, ele dá exemplo entre guardar um dia ou não, enfim. Que um crê que todos os dias são iguais, outros não, enfim. Mas tem N outros, né? A gente está, nos nossos comportamentos, a gente tem muita coisa do nosso dia a dia que pode atrapalhar o desenvolvimento de um cristão nessas questões. Então, é isso que ele está falando. Então, aqui no versículo 2, por exemplo, que ele fala, um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Então, é assim, ó, no versículo 3 ele já complementa. Quem come não despreze o que não come. Quer dizer, ele está falando que quem come, ele está ali, ele tem entendimento sobre isso. A gente vai falar bastante sobre isso ainda, tá bom? Agora, tem um outro que tem um entendimento diferente e acha que comer carne é pecado. Veja bem, não estamos falando aqui do vegetariano, não, né? A gente está falando da fé, do pecado, enfim. Então, ele fala assim que o que come, que sabe que pode comer, ele já tem esse entendimento. Então, ele não pode desprezar alguém que não come. Porque Deus acolheu tanto um quanto o outro. Deus acolheu tanto o fraco quanto o forte. E ele usa aqui um termo, mais para frente a gente vai ver isso de novo. Ele fala assim, que a pessoa mais forte ou mais madura no entendimento da palavra, ele não despreze o que não tem. E aquele que às vezes não tem o entendimento adequado, também não pode julgar a outra pessoa. Né? Então, por exemplo, essa pessoa aí veio de chinelo na igreja, então ele não vai ser salvo, ele não vai para o céu, ele vem de chinelo, né? Não julgue, né? Eu estou falando assim de assuntos mesmo secundários, porque é isso que Paulo trata nesses capítulos, e a gente vai ver, inclusive, no capítulo 14, isso. Marcelino? Oi? Sei que você está no início ainda, mas eu tenho um comentário muito, assim, desse iniciozinho aqui, que foi muito recente aqui para a gente, né? De come ou não come, deixa de comer. Não sei se eu posso falar agora. Você pode, se você quiser, agora eu vou ler 2 reforços aqui, que pode até ajudar nisso, tá? Ok. Nessa questão de come ou não come, sabe essa coisa?
Hoje é sexta-feira santa, não pode comer carne, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler 2 versículos aqui que Paulo, ele trata mais detalhadamente esse assunto. Eu vou ler e a gente... Tá bom, pastor? Eu vou ler Viu? aqui. Só uma palavrinha aqui que eu acho interessante, aqui esse débil da fé. Essa palavra aqui é interessante para nós, porque aqui estava se referindo às pessoas que são incapazes de desligar, né, ou desligarem, né, do ritual religioso que eles tinham. Então, são pessoas que não conseguem desligar. Trazendo para nós, são pessoas que estão na igreja, mas não conseguem desligar a sua vida do mundo. Então, isso aqui que está se referindo ao débil na fé. Só isso aí, obrigado. Tá, então, eu vou ler aqui, ó. Nós já estamos terminando, né, o Romanos, né, e a gente vai entrar na primeira carta dos Coríntios. Mas ela tem um versículo lá, ó, vamos ler aqui, 1 Coríntios, no capítulo 8. Ó, olha só que legal. Porque na próxima carta, Paulo também a gente já vai dar uma palhinha do próximo estudo, hein? Ó, no capítulo 8, vamos ler o versículo 8 a 10, ó. Lá na 1 Coríntios, no capítulo 8, ó, tem um exemplo bacana aqui. Eu vou ler aqui, do 8 a 10, ó. Ok, que legal. Isso já está na carta do 1 Coríntios. Ó. Não é a comida que nos recomendará a Deus. Paulo está escrevendo isso, tá? Pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para fracos. Então, no 10, porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será consciência de que é fraco induzido a participar de comida santificada a ídolo? Quer dizer, a gente está vendo aqui, o Paulo está falando de liberdade, a gente vai ver isso aqui também. A gente tem uma certa liberdade de fazer algumas coisas que a gente julga que pode fazer. E, às vezes, a gente tem falhas em entendimento nessas coisas secundárias que pode atrapalhar o desenvolvimento espiritual das pessoas. Porque, às vezes, você, numa discussão besta, você ou julga, né? Ou critica, ou ensina errado, e aí a gente acaba não crescendo espiritualmente por umas questões que não são essenciais para a igreja, né? Aí, ainda aqui nessa carta, no capítulo 10, olha só. No capítulo 10, eu vou lá ler o 25. Ó, o 25, 26, 27, 28. Está escrito assim, ó, no 25. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntades por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a plenitude. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quisesse ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntades por motivo de consciência. Já vou explicar o que é motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, olha só, isto é coisa sacrificada a ídolo, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, o que a gente vê? A gente vê aqui, antes de eu passar a palavra para a Rosi, o que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte: a gente pode comer? Pode. Agora, veja bem, né? Você foi lá no mercado, você comprou sua carne, você vai orar, você vai agradecer a Deus, você vai dar graça para Deus, você vai consagrar aquilo e vai comer. Agora, veja bem, se você, por algum motivo, acha que aquilo lá, ou acha não, né? Se a informação de que aquilo é fruto de um ritual que não está de acordo com a nossa religião, aí já é outra conversa. Então, a questão aqui é outra. Então, por exemplo, você está lá comendo um frango. Eu posso comer frango? Posso. Vou comer frango. Agora, o cara fala assim, ó, esse frango aqui eu peguei ali na encruzilhada da rua, na esquina da rua ali, tinha um trabalho ali, né, de um bando, sei lá o quê, e eu peguei esse frango aqui. Aí já não convém porque às vezes alguém pode estar interpretando errado e que você está
complacente com uma coisa, um ritual que não é cristão. Então, aí a questão já não é mais comer frango, entendeu? Então, é outra questão. Então, Paulo, quando ele dá esse exemplo, questão de consciência, é isso. Então, por exemplo, ele fala assim, se você já sabe, o cara te avisou que essa carne foi usada para um ritual. E você, mesmo assim, você está comendo, e outra pessoa mais fraca no entendimento vê, então ele vai falar assim, pô, então pode, né, eu posso adorar outros ídolos? Não. Agora a questão já é outra, né? Então Paulo, ele deixa isso muito claro, que essa questão de comer carne ou não é o que vai dar a nossa salvação ou não. Isso é uma questão secundária, né? Então, se a questão maior, que é a gente falar sobre sacrifício, por exemplo, é uma outra questão maior. Então, por isso que eu também gosto de dar outros exemplos, já vou passar para você, Rosi. Por isso que eu gosto de, às vezes, dar outros exemplos, porque a vestimenta também é uma coisa que acontece dentro da igreja, que muitas vezes a gente julga, muitas vezes a vestimenta não é o cerne da questão, e sim as atitudes, e sim o que você faz, se está apropriado ou não. Que nem uma vez o pastor falou assim, se você vê uma pessoa de chinelo, mas a atitude dela é que aquilo é o melhor que ela está fazendo por Deus, essa é a essência. O que ele está fazendo para Deus? Por isso que aqui o Paulo fala, se ele faz isso ou aquilo, mas está fazendo para Deus, é isso que a gente tem que entender. Agora, se o cara põe um chinelo lá, porque ele não está nem aí para o culto, né? Então, é outra coisa, é outra questão. Então, a gente não tem que ficar discutindo opiniões, que ele fala aqui. A gente tem que acolher a pessoa que às vezes não tem um entendimento, né? E vamos supor, ele não vai de chinelo porque ele acha que é pecado. Então, é que falta um pouco de entendimento. Mas fala, Rosi, você está falando de comer carne. Não, seguinte, esses 3 versículos aqui, né, que fala de quem crê tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgues o que come, porque Deus o acolheu. Esses dias aí aconteceu uma coisa muito interessante aqui. Nós vivemos isso aqui dentro da nossa casa, né? Nós estávamos com um pedreiro aqui esses dias, e ele é um irmãozinho de uma outra determinada religião que não come carne de porco, né? E eu sabia disso, eu acho que o Edgar sabia, ou ele esqueceu, não sei exatamente. E um dia, por acaso, não tinha deixado comida feita, pronta, e o Edgar tinha que comprar marmitex para eles comerem, né? E aí eu cheguei lá no trabalho e falei, só falta o Edgar chegar lá e comprar mistura carne de porco para o homem que não come, né? Pensei eu, né? Mas aí eu falei, acho que ele vai lembrar, né? Resumo da ópera, ele foi lá, comprou marmitex e trouxe costelinha de porco dentro da marmitex para eles 2 almoçarem, né? E aí cheguei em casa, o Edgar estava indignado, que disse que o pedreiro colocou a comida no prato, né? E quando ele começou a comer, ele percebeu que era carne de porco, jogou toda a carne de porco no lixo, pegou e despejou no lixo a carne no lixo. O Edgar estava indignado com isso. E eu falei para o Edgar o seguinte, olha, você errou por ter comprado a carne de porco. Eu esqueci não sei o quê. Tá, você esqueceu, mas ele não come carne de porco. É a religião dele, a gente tem que respeitar, né? Que ele não come carne de porco. Só que eu acho também que ele, por ter colocado na mesa a carne, né? E ele está dentro da sua casa, ele também poderia ter feito isso daqui, né? Por respeito, né? Ter comido, depois no final falar, olha, eu não posso não comer isso daqui e tal, mas como você colocou na mesa, eu comi, mas eu não faz parte da minha crença comer isso daqui, da minha crença não, da minha doutrina comer essa carne, né? Ele jogou fora. Então, quer dizer, eu acho que os 2 erraram. Por quê? Ele porque comprou e o outro porque jogou fora na frente da sua mesa, pegar e jogar sua comida fora, né? Então, eu acho que os 2 aqui transgrediram essa palavra aqui que fala, né? E, assim, eu achei bem, assim, eu até falei, Edgar, você lembra, que está escrito lá, né? Que a gente tem que respeitar. Mas é um absurdo isso, não sei o que. Eu falei, não, você tem que respeitar. E ele teria que ter respeitado porque você colocou na mesa para ele comer, você não colocou por maldade, talvez você não tenha colocado por maldade. Então, a pessoa tem que respeitar também, né? E a gente, assim, foi interessante que a gente viveu isso esses dias, né?
Era isso que eu queria Olha, colocar. Rosi, muito legal, e eu vou usar o seu exemplo, porque eu já vai, Edgar. Por que eu vou usar esse seu exemplo? Porque mais para frente a gente vai ter um versículo aqui que eu vou voltar nessa questão de quando você fala, ele poderia ter comido, tal. Bom, talvez a atitude errada dele seja ter jogado fora, né? Mas a gente não pode julgar. A gente, como o Paulo está falando, a gente tem que acolher. Porque Paulo também está falando aqui que se ele entender que ele comer, ele pode estar pecando, então é melhor que ele não coma. A gente que vamos supor, aqui é bacana isso aqui. Vamos supor, a gente que está mais, vamos dizer assim, mais maduro na fé, entende que isso não é uma transgressão para Deus. Mas ele não entende. Então, quem tem se ele tem esse entendimento de que aquilo é pecado, então, se ele comer, ele vai pecar. Então, talvez seja melhor realmente ele não comer e depois ele vai, não vou comer porque, para mim, eu não, né, eu não quero ir contra meu Deus, eu não quero pecar, eu não quero fazer nada de errado para o meu Deus. Então, tem uma frase aqui no final, no outro, a gente já vai ver no outro bloco, que Paulo fala sobre exatamente isso. Quando ele fala, quer ver, até vou tá aqui, quer ver onde está aqui? Aqui, ó, lá no 22, do 23, lá, que ele fala que aquele que tem dúvida é condenado se comer. Porque, entendeu? Mas a gente vai chegar lá depois, né? Talvez não hoje, né? Mas a gente vai chegar lá. Edgar, você queria fazer uma observação? Sim, a gente está, talvez seja importante, está me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Tá bom. Talvez seja importante a gente contextualizar isso tudo que está acontecendo aí, né, no 14, porque é sempre bom a gente entender mais ou menos como estava a situação, porque Paulo escrevia essa carta, para quem era, como era o cenário, né? Porque existem, lógico, a gente usa para os dias de hoje, mas isso tudo foi escrito na época exatamente para uma situação que estava acontecendo, né? E Paulo fez tudo isso para uma correção, um ajuste, né? Para que a igreja continuasse, ou pelo menos que ela entrasse nos eixos e ficasse saudável ali na época. Então, era uma época em que os judeus se reuniam lá nas sinagogas e tal, né? E aí esses judeus iam se convertendo, e eles tinham todo esse costume antigo das igrejas, dos templos deles, e dos costumes que vinham de antepassados e tudo, e isso era muito forte. Mesmo com a conversão, esses costumes ainda estavam muito enraizados na vida de cada família, das casas, né? E você imagine isso tudo naquela época em que a igreja cristã se reunia nas casas, né? Hoje a gente tem, vamos lá no domingo, lá no Largo do Salgado, entramos num templo, todos juntos, e lá vamos lá celebrar um culto, ou uma reunião, né? Ou reuniões lá, com todo mundo mais ou menos naquele padrão. Mas naquela época, as pessoas se reuniam nas casas, os cristãos daquela época, tanto os gentios como os judeus novos convertidos, se reuniam nas casas. E imagine para um judeu receber um gentio na casa dele, né? E com toda aquela cultura que tinha dentro da casa dele, receber aquela pessoa que, por exemplo, se Paulo tivesse almoçado com um gentio, né, antes, almoçado com um gentio, e ido para a casa de um judeu à noite, ele ainda estaria com impurezas no corpo, ao ponto de não poder ceiar com aquele judeu, nos costumes antigos. Mas hoje, como cristão, ele pode aceitar isso tudo. Então, ele veio para tentar minimizar essa situação tão ressaltada pelos judeus, né? Ou até pelos gentios, falando, eles não comem não sei o quê, eles não fazem tal coisa, eles se ajoelham de tal maneira, eles não se ajoelham de tal maneira. Então, existiam aquele conflito, existia ali dentro da própria igreja cristã. Os costumes eram muito diferenciados, né? E quando eles se reuniam nas casas, isso se aflorava mais. Quando eu vou na casa do pastor, por exemplo, os costumes do dia a dia dele, eu percebo, ele faz isso, ele não liga a TV quando conversa, ele desliga não sei o quê, ele não atende celular, ou ele come tal coisa que, olha, em casa a gente não costuma comer fritura,
Você come fritura, sabe aquela coisa? Então, existe sempre uma coisa de costumes de uma casa para outra. Você imagine um cristão chegando na casa de um judeu. Quanto ele vai sentir de diferença, né? E, então, ele veio aí para frisar o tempo todo. Ah, se você come, quando você estiver por lá, pega leve para isso, sabe? Não é porque o pão não tem fermento que você não vai comer. Não, o pão sem fermento eu não como. Come. Né? Vocês são cristãos, vocês estão professando a mesma fé agora. Só os seus costumes diários, assim, que não são tão grandes quanto o amor de Deus, quanto essa obra que nós seguimos, quanto esse trabalho que nós vamos espalhar aí pela frente. Porque se você critica esse cristão, mesmo na casa dele, ao ponto dele falar, puxa, eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso, que isso é muita pressão, tenho que parar de comer meu pão sem fermento. Eu não quero mais. O que vai acontecer? Paulo fala ali, se você desviar, você não, por tabela, você não vai fazer só esse cristão se desviar. Porque, consequentemente, muitos que seriam evangelizados por esse cristão não serão mais evangelizados por ele. Então, existe uma tabela. Quando você faz um irmãozinho tropeçar, não, mas um irmãozinho cair na fé, você faz com que muitos talvez não venham a ouvir o evangelho. Porque aquele que professava a mesma fé que você, mas que não comia aquilo que você estava comendo, ele vai ter, talvez por algum motivo, que ele ainda é um pouco fraco na fé, começando a entender o cristianismo, talvez ele não queira mais. E aí você vai causar uma consequência muito maior do que simplesmente aquele irmãozinho sair da igreja. Então, Paulo vem aí para falar de um povo que estava sofrendo com esses conflitos. Nós também sofremos. Nós também sentamos numa mesa para comer com alguém que não come o que você come. E, de repente, esse irmãozinho talvez não tenha a atitude que você espera dele ao você oferecer um determinado, uma bebida ou uma comida, ou você falar de alguma coisa, né? Então, isso é muito importante, a gente observar o que acontecia na época, que era muito mais gritante do que hoje. Hoje temos problemas, lógico, doutrinários, né? Mas a gente é um pouquinho mais maleável quanto a isso, a gente consegue ouvir, né, e tal. Alguns um pouco mais, um pouco menos, né? Mas o importante é contextualizar, saber o que estava acontecendo naquela época, que era muito forte. Né? Um judeu entrar na casa de um gentio para ceiar com ele, e um gentio entrar na casa de um judeu convertido para ceiar com ele, era muito difícil. Né? Sim. Então, há de se entender essa dificuldade que Paulo observou e falou, vou falar, porque eu sei muito bem o que é isso. Eu também sou judeu, eu também sei o que é isso. Né? Então, é bom a gente contextualizar para não ficar uma coisa, puxa, mas eu tenho que aplicar isso a ipsis lipsis, ao pé da letra hoje? Sim, porém, a gente tem que entender as condições que Paulo encontrou aquela igreja. Será que estamos encontrando a nossa igreja dessa mesma maneira? Talvez sim, né? Isso, é isso que eu quero deixar também, Edgar, que realmente. Ele está dando um exemplo aqui, né, que de guardar um dia, guardar outro dia, dando um exemplo de carne, de comer carne, como a gente viu, você explicou bem do que era da época, né, o que estava acontecendo, mas a essência do ensinamento para a gente hoje ainda é assim. A gente existe sim, ele está deixando que, assim, claro que existe diferenças entre níveis de maturidade dos irmãos, mas ele está querendo dizer que a gente não tem que ficar julgando, a gente tem que acolher. Então, o cerne da questão aqui, inclusive até próprio entendimento. Por exemplo, a gente tem outras coisas que um irmão acha que o outro está pecando, mas fazer isso aqui é pecado ou não é pecado, e a gente, às vezes a gente pode entrar em discussão em algum assunto desse que não é adequado entrar em discussão, né? Às vezes a gente precisa acolher e não desprezar e nem julgar as pessoas por causa desses desentendimentos. Esse de comer carne foi um, mas ter N outros. Assistir televisão, por exemplo, assistir determinados programas, enfim. São assuntos que às vezes as pessoas acabam discutindo e que não é a questão principal, e que a gente tem maturidade diferente. Aí, o que a gente precisa entender também? Que essa diferença de maturidade na fé que existe na igreja, como é que a gente tem que fazer? Como é que a gente ensina isso às pessoas, ao invés de discutir? Então,
o fortalecimento da fé, o fortalecimento da igreja, ela vem através de quê? O seu fortalecimento espiritual vem através de ler a palavra, de estudar a palavra. Muitas vezes vem num sermão, né? Às vezes tem uma palavra lá que o pastor está falando, está lendo, e a gente vai crescendo, vai entendendo melhor algumas coisas. O que a gente não pode, né? Quando ele fala aqui, ficar discutindo opiniões, que não é tão adequado. Então, a gente tem que acolher as pessoas, entender que às vezes falta um pouco de entendimento. Como é que a igreja acolhe e ajuda as pessoas a crescerem espiritualmente? Então, a gente tem pessoas vou dar um exemplo. Já dei esse exemplo. A gente tem um ministério de casais que ajuda a entender determinadas coisas, fazem estudos bíblicos sobre alguns pontos, e quando a gente participa, a gente vai crescendo. Agora, se individualmente um for falar com o outro, isso é certo, isso é errado, e que nem ele fala aqui no versículo 5, cada um tem a opinião bem definida em sua mente. Só que assim, ele está falando assim, quem não come ou quem come, dá graças a Deus, né? Então, aquele exemplo do chinelo que eu dei também, foi muito importante a gente entender isso, né? Por exemplo, a gente discutia coisas, por exemplo, fumar, não fumar, enfim. Essa questão do chinelo, eu gosto até de usar isso, porque o pastor Vanderlei deixou muito claro, é que se a gente for ficar discutindo isso, ou falar que a entrada na igreja de chinelo é pecado, é uma coisa que a gente pode estar... que nem você mesmo falou, às vezes a gente numa discussão, você pode estar afastando um cristão por um tema que é um mal entendido, e o cerne da questão, que o que a gente está dando graças para o nosso Deus, né? O que a gente está fazendo para a gente crescer, para que a gente obedecer a Deus? Qual que é o testemunho que a gente está dando? Né? Senão a gente fica preso na religiosidade, que naquela época tinha muito isso, tinha muita religiosidade, muita regrinha lá que ficava aprendendo as pessoas e eles não evoluíam. Então ele fala assim, e muitas vezes a gente não pode servir de tropeço para essas pessoas e nem de escândalo. Nós vamos ver aqui também. Como assim? É que às vezes você tem que entender, que nem a Rosi explicou aqui, para a gente não ser tropeço nem um escândalo, não arrumar a confusão com o pedreiro, seria melhor a gente, então, não comprar carne de porco ali, entendeu? É isso que Paulo quer dizer. Ele fala assim, a gente precisa entender que existem essas diferenças e que a gente tem que tomar esse cuidado. Por quê? A salvação é individual. Ele fala assim, cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? No versículo 2 ele fala. E Deus acolheu tanto o fraco quanto o forte, né? Então, o foco aqui é esse. A gente tem que entender essas diferenças, né? Entender que pode existir essa diferença. Agora, a gente querer convencer, né? Ficar lá discutindo, falar para o corintiano que é melhor torcer para o Palmeiras, brincadeira, tá? Às vezes não é saudável para uma vida cristã, porque a gente está saindo do cerne da questão, né? Eu mesmo, antes de eu me converter, né, eu via os jogadores falando de Jesus, por exemplo, ou eu achava que eles estavam pecando, assim, misturando uma coisa com outra, né? Mas eu nem conhecia eles. Agora não, agora eu tenho entendimento do que era um evangélico. Hoje eu sou mais forte, vamos dizer assim, no entendimento da palavra, porque eu vou estudando. Mas teve um momento que eu era fraco, vamos dizer assim, de entendimento, e eu achava que certas coisas estavam erradas, então, e eu não gostava de fazer parte da igreja, porque eu não conhecia muito bem as coisas na época. E aí, conforme eu fui amadurecendo, fui entendendo melhor e buscando mais a palavra e tudo mais, aí fui entendendo melhor e também observando essas questões.
Alguém levantou a mão? O pastor levantou a mão? Não? Marcelino, Fala, Edgar. talvez esse é um assunto bastante, vamos dizer, delicado no sentido de que existem posicionamentos diferentes, né, até na própria igreja, né, na igreja cristã mesmo, genuína mesmo, que a gente acompanha aí. Então, tem posicionamentos muito radicais no sentido de mesmo doutrinários, não nem sempre bíblicos, né? Certo. Então, às vezes, algumas coisas escapam, elas extrapolam um pouquinho a coisa ao ponto de um cristão olhar e falar, puxa, onde é que você foi buscar isso? Sabe assim, onde é que me mostra de alguma maneira que isso existe uma lógica bíblica de Cristo ali, né? Sabe assim, de amor de Deus sobre isso que você acabou de fazer ou não, né? Ou acabou de me falar. Então, sempre que a gente encarar situações assim, tentar sempre estar à luz de Cristo, estar ali na luz a gente procurar buscar o porquê Cristo morreu. Ele morreu por você que o ama e que ama o próximo e que vai lutar por isso, ou por você que não come isso, não faz aquilo, ou não toma certas atitudes. Se isso é capaz de te mover a talvez agredir uma pessoa no sentido direto, sabe? Você deixar de falar com uma pessoa porque ela faz tal coisa, né? E isso pode até chegar a esse ponto. Possivelmente nós aqui não façamos isso, mas alguns chegam a não falar mais com tal pessoa porque ela come carne de javali, sei lá o quê, alguma coisa assim, sabe? Então, come Isso. carne de jacaré. Então, eu fico na hora, eu vou contar essa coisa da Rose, talvez publicamente aqui em YouTube não é nem legal assim de comentar, porque é uma coisa muito aberta, mas eu vou arriscar. Minha sogra passou por umas situações na vida dela de muitas dificuldades para criar a família, para manter todo mundo bem. Então, foram tempos difíceis na vida dela, quando ela era mais nova e quando ela era adolescente e tudo. Então, ela conta do quanto ela valoriza um prato de comida, um prato de alimento, seja arroz, feijão, farinha, carne de porco, de frango, de javali, né? Então, assim, eu fico, na hora, eu estou falando assim porque a Rose citou esse exemplo, de uma pessoa muito, muito boa gente. Eu convivi um tempo aqui no trabalho aqui com ele, muito boa gente mesmo, e que teve essa atitude doutrinária com a gente, comigo ali e tal. E na hora me passou minha sogra na minha cabeça. Sabe quando vem assim? Sabe quando vem na cabeça assim, a hora que ele fez aquilo, uma comida tão boa, eu sei até quem faz a comida, né? Um alimento, estava cheirosa, boa. E olha, vou dizer uma coisa, eu nem comi, porque eu comi outra coisa, porque tinha lá 3, 4 pedaços, e os únicos 3, 4 pedaços eu deixei para ele, porque eu falei, puxa, vamos deixar que ele está trabalhando duro ali, o serviço é duro, dá mais fome, deixei para ele ali. E comi outra coisa. E ele pegou e jogou. E aquilo, na hora, eu lembrei da minha sogra. Eu falei, puxa vida, ela ia rolar no chão de tristeza se ela visse aquilo. Não é pela atitude doutrinária, não é pela atitude de ser de uma determinada doutrina. É porque sobrou pouco para ele, Marcelinho. Assim, o cheiro estava muito bom, o alimento era muito bom, eu sabia quem tinha, sabe, eu vi quem fez, eu conheço a pessoa que fez, faz com carinho, sabe? De repente você vê aquilo indo para o lixo, aquilo me soou mas extremamente mal. E eu sei que não foi de maldade de quem fez, foi doutrinário. Então me remeteu a esse texto de Romanos, aí isso e me remeteu à minha sogra, que se ela visse aquilo, ela ia ficar inconformada para o resto da vida dela, sabe? Porque ela passou necessidades de ter que comer um arroz ou um feijão, sabe? Era o que tinha. Então isso é duro a gente ver algumas doutrinas não fazendo algumas coisas ou desprezando outras e talvez levando alguns a tomarem. Eu estava tranquilo e falei, entendi a situação. Mas alguns talvez não entendam. E aí vão se desviar da fé. Não quero mais saber disso. E aí o que acontece? Se não quero mais saber disso, vai levar muitos a não saberem mais disso também. Então, talvez o nosso posicionamento não seja talvez o melhor, né? Tomar muito cuidado. Mas, Edgar, esse exemplo que você e a Rose trouxe foi muito adequado por esse capítulo, viu? Olha. Fala, pastor. Meu Marcelino, o seguinte,
a vida nos traz muitas experiências boas, ruins, né? E também nós aprendemos tanto nas boas como nas ruins. E o que o Edgar está falando, eu estou lembrando aqui de um caso que eu sabia, né, que a pessoa realmente era adventista, ou desculpa, não adventista, era um cristão, né, melhor dizendo assim, e eu sabia que eu não comia carne de porco. Mas para brincar com ele, o que eu fiz? Eu comprei carne de porco e tinha o frango também, só que eu escondi o frango, só para ver a reação, né? E aquela carne de porco lá, deliciosa, né? Coloquei na mesa, aí ele olhou para mim assim, eu falei, você não come, né? E agora? Ele falou, não, fica tranquilo, eu vou orar aqui para Deus santificar, e comeu. Depois eu falei, não, espera um pouquinho, tem o frango também. Falei, pastor, já santifiquei agora, não vai fazer mal para mim, não. Então, tem casos, né, que a pessoa entende, né, no caso, e tem casos que a pessoa é bitolada naquilo, né? Mas é interessante isso aí. Tudo que você faça para o bem, né? Tudo faça para o Senhor, né? Então, eu lembrei desse caso aí que eu dei risada, quis brincar com ele, e no fim eu sei mal, ele comeu. Aí depois falou, não, espera um pouquinho, tem o frango para você. Aí eu brinquei com ele, que é muito amigo da gente, é amigo, nem irmão, né, em Cristo, né? Eu lembro dessa passagem, até hoje dou risada, né? Ele aquele lá falou, não, já orei, pastor, fica tranquilo. Como? E comeu, né? Mas é isso, com muita então, gente. ele não pecou, pastor. Né? Hã? Então, ele não pecou. Não, ele orou. Para ele, não, e depois parar de ele não pecar, pecou. é coisa muito Agora, se o pedreiro do Edgar comesse, ele ia achar que ele ia pecar. Aí, Olha, vocês nem sabem, viu, o Marcelino? A Rose, sempre que faz o feijão, ela bota bacon no meio picadinho, né? No feijão, ele comeu feijão uma semana aqui em casa. Ele nem sabe que ele comeu bacon. Mas é isso mesmo. Mas outra coisa, falar que ele pecou por causa da consciência é muito complicado falar de pecar. Ele com ele. Então, ele, no caso, ele pensaria que estava pecando, né? Isso. Não é que ele pecou, ele pensaria que estava pecando, né? Isso. Mas o feijão estava com um cheirinho tão bom de bacon que ele falou, não vai dar, não, vou comer. Comeu uma semana. Tudo bem. Amém. Eu acho que assim, isso também tem muito a ver, assim, eu tenho esse costume, né, Mania? Costume de orar todas as vezes que eu vou comer, saio em restaurante, qualquer lugar que eu tiver, eu oro e consagro, porque peço para Deus quebrar a consagração. Eu não sei como é que foi feito aquilo. Eu não sei se foi consagrado ou não, eu não sei que as mãos que eu fizeram, se tá. Então, eu oro, onde eu tiver, né, seja lá onde for, eu oro, Senhor, abençoe esse alimento. Não importa onde está, porque você nunca sabe. Não tem como você saber, né? Então, ora e consagra e quebra, como o amigo do pastor aí, e vamos comer, né? Certo? Serena, Tá 3 certo. minutos. Bom, falta 5 minutos. 5 minutos? Pastor, eu vou pedir para o pastor orar, então, e aí, o segundo bloco, então, a gente vê na semana que vem. O bloco aqui da liberdade e caridade. Muito parecido com esse, inclusive. Tá mudo, pastor. Abre o microfone, pastor. Pastor, tá mudo. Pastor? Pastor, tá mudo. Está falando em Libras. Ativa o microfone aí. Desliga Libras, pastor. Clica no microfone, papai. Vamos fazer a leitura labial, então. Então tá com Agora problema. sim, agora foi. Aí, agora foi. Agora sim. Amém. Mas é interessante e muito importante nesse estudo, essa conversa que serve de ensinamento para os nossos dias, né? As experiências que nós ouvimos também é muito importante para nós também, para o nosso dia a dia. E para nós também evitarmos de cometermos alguns erros. Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por essa escola bíblica dominical.
Obrigado, Pai amado, pelas tuas servas, pelos teus servos que participam nesse estudo tão importante para o nosso crescimento espiritual. Pai amado, abençoe Edgar, abençoe, Pai amado, Marcelino e todos os que participam, Pai. Que a tua graça, que a tua bênção esteja repousando sobre todos nós. E peço, Pai, abra o nosso entendimento para entendermos a tua palavra como ela é. Não como que eu quero que ela seja, mas sim como ela é. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Amém! Shalom, Adonai! Amém. Hoje tem o culto, hein? Com máscara de Amém. 2030. Deus abençoe a Amém. todos. Deus Amém. abençoe. Amém.